Bom dia! Que maravilha podermos estar aqui mais uma manhã na presença do nosso Deus. Eu creio que o Senhor preparou esse momento para estarmos juntos com Ele no banquete, nessa mesa que Ele preparou para nós. E nós sabemos que quando o Senhor nos convida para a mesa, há banquete, há delícias nos aguardando, há delícias dos céus que serão entregues para cada uma de vocês nessa manhã. Esse é o nosso Deus, que sempre nos surpreende com o melhor. Bom dia você que já entrou, que a graça maravilhosa do nosso Deus esteja sobre a sua vida, esteja com a sua família. Quero declarar um dia de vitória, um dia na direção tão somente do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te tome pelas mãos e te conduza por caminhos de vitória, por caminhos seguros, por caminhos de paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom dia, minha querida amiga, minhas amigas que estão aí entrando, que alegria ter vocês aqui. O Senhor, eu falo muito mais do que uma simples amizade, né? Uma conexão com os céus que o Senhor vai estabelecendo entre nós. E como isso é maravilhoso. Minha querida Eliana, mulher vencedora, que experimenta cada dia do poder e do milagre do Pai. Amados, como o Senhor tem feito coisas grandiosas, né? E às vezes nós estamos tão distraídos que nós não percebemos quantas maravilhas o Senhor tem feito, quantas maravilhas Ele tem entregue para nós. E nós precisamos ter esse olhar curado pelo Senhor, para que nós possamos enxergar com os olhos de Jesus Cristo e ver a bondade dele que está sendo manifesta em todo o tempo, a fidelidade dele que nunca nos desampara, ele sempre está presente. Amém? Nós estamos aí nesse ano prosseguindo em conhecer ao Senhor através da sua palavra. E nós iniciamos em janeiro, aqui em Gênesis, dia 1º de janeiro foi o primeiro capítulo de Gênesis e nós vamos encerrar dia 31 de dezembro no último capítulo de Apocalipse. Eu quero falar para vocês que é a primeira vez que eu tenho essa experiência de ler a palavra com um grupo juntos. E como tem sido precioso, porque sempre nós temos nesse tempo, a gente propõe ler a palavra toda no ano, mas assim, eu fazia no meu cantinho e cada um ia fazer no seu, né? Aqueles que já têm essa prática, tem uns que estão fazendo pela primeira vez. Mas ler a palavra de Deus com um grupo, são milhares de pessoas que estão lendo a Bíblia. Toda manhã tem tido uma palavra, uma mensagem em cima do capítulo lido. Amados, isso tem sido poderoso. Quantos testemunhos nós temos tido de pessoas que estão vencendo aí, né, a preguiça, a procrastinação e têm conseguido romper nessa leitura. Quantas pessoas têm recebido essa mensagem diária e têm sido edificadas? Quantas famílias têm sido tocadas e transformadas? Esse é o poder do nosso Deus. E Ele quer que nós, a palavra de Deus dele fala que nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Então, que a cada dia a gente possa prosseguir em conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Porque estando nós com o nosso Deus, nós podemos ter certeza que vamos ter uma vida de vitória, que a nossa vida vai romper, que nós vamos experimentar o novo de Deus. Com o Senhor, nós podemos crer que a tribulação, o deserto não é o fim, porque o Senhor faz sair água até de uma rocha. O Senhor faz com que o deserto venha florescer. Então, com o Senhor, nós podemos ter esperança, nós podemos crer que o nosso amanhã será melhor. É sempre melhor. Com o Senhor, nós podemos ir de glória em glória, prosseguindo. O Senhor nos compara com a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia! Eu quero orar com você e nós vamos dar início ao estudo
da Palavra de Deus. Semana passada eu falei sobre Jeremias, do início dele até o capítulo 30, e hoje nós vamos encerrar o livro de Jeremias. Não é possível, né? Porque são muitos capítulos, isso aqui tem assim, uma riqueza tremenda, mas nós vamos encerrar o livro de Jeremias naquilo que o Senhor ministrou mais no meu coração. Eu quero estar passando para vocês. E eu creio que, assim como eu fui tremendamente abençoado com essa palavra, você também será, no nome de Jesus. Bom dia, Marise. Quanto tempo, linda. Vamos orar, então? Coloque sua vida agora na presença do Senhor. E depois de nós orarmos, eu gostaria que você clicasse nesse aviãozinho aqui embaixo. Convide pelo menos uma amiga ou um amigo para esse momento. Deus, Ele quer nos usar para também trazer mais pessoas para a presença dEle. Amém? Amém, Márcia? A Márcia é uma evangelista. Glória a Deus. Convida aí, Márcia, suas amigas. Vamos orar então. Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã. Quero te render toda a honra, toda a glória que só o Senhor merece. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua mesa. Eu creio, ó Pai, que na mesa com o Senhor é o melhor lugar que nós podemos estar. É nessa mesa, ó Pai, que nós somos saciadas. É nessa mesa, Pai, que o Senhor nos alimenta com fino trigo, com mel que desce da rocha. É nessa mesa, ó Pai, que somos curados. É nessa mesa que somos restaurados e transformados. Pai, eu clamo pela Tua presença, Espírito Santo de Deus, sobre cada vida que está aqui comigo, os que vão estar ouvindo depois. Oh, Espírito Santo de Deus, fala a esses corações. Move no nosso meio, ó Pai. Cada um está no seu cantinho, alguns no trânsito, no trabalho, em casa. Mas, ó Pai, é a Tua presença que nos conecta. Então nós estamos juntos na Tua presença, na mesa que o Senhor preparou para nós. E nós queremos te dizer, ó Pai, que nós temos sede, nós temos fome pela Tua presença. Fala conosco, prepara o nosso coração, ó Pai. Faz dele uma terra fértil para receber a Tua palavra e frutificar. Tira do nosso meio, da nossa mente, do nosso coração, toda distração, toda preocupação, toda ansiedade, toda inquietação, que cesse agora em nome de Jesus. Eu quero declarar que o que prevalece sobre nós agora, ó Pai, é o governo do Senhor. Fala com cada um aqui nessa manhã. Vai visitando as suas famílias, enquanto, ó Pai, essas pessoas estão aqui quietas diante do Senhor. O Senhor está trabalhando nessas vidas, o Senhor está trabalhando em tudo que envolve o nome desses queridos que estão aqui comigo. Oh Deus, o Teu trabalhar é constante. E eu creio, ó Pai, no Teu trabalhar de uma maneira especial nessa manhã. Age no nosso meio, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, então, e prosseguindo em Jeremias, vocês desculpem que vai ter algumas tosse aí no meio do caminho, mas nós vamos prosseguindo. Jeremias, ele foi um profeta levantado pelo Senhor. Eu vou dar só uma repassadinha rapidinho, né, para aqueles que não estavam aqui na semana passada. Mas o Senhor chamou Jeremias e o Senhor deixou claro, olha, eu te conheci antes de você, da sua concepção. Lá no útero da sua mãe, eu já tinha te separado e tinha um chamado para você. E o Senhor entregou para Jeremias que ele seria profeta. E diante daquele chamado, a primeira reação de Jeremias foi, Senhor, como assim eu não passo de uma criança, eu não sei falar, como assim esse chamado tão grande, né, para mim? E o Senhor falou para ele, olha, não diga não passo de uma criança, porque tudo que eu te mandar falar, você falará. Sou eu que vou fazer, eu é que vou colocar na sua boca. E o Senhor tocou na boca de Jeremias e ele passou a falar e cumprir a sua missão. Então Jeremias, ele é um dos maiores profetas que houve no Antigo Testamento.
um homem que foi levantado por um momento muito difícil. Mas ele foi obediente e foi fiel àquilo que o Senhor confiou em suas mãos. E eu vejo muita semelhança de Jeremias no tempo que ele viveu, tem muita semelhança com o tempo que nós estamos vivendo. Só que antes as coisas eram mais intensas, muita guerra, né? Muita morte. Mas nós também estamos vivendo num momento difícil hoje, momento de apostasia, momento de desobediência, momento em que as pessoas têm virado as costas para Deus, em rebeldia muitas vezes, mas o Senhor é geração. O Senhor tem nos levantado, independente da circunstância, da situação, para sermos profetas. Assim como Ele levantou Jeremias, Ele levanta você nesse tempo agora como profeta, como boca dele. E Ele diz que aquilo que Ele coloca na nossa boca, nós precisamos falar. Tem uma xará minha aqui, não acredito. É raríssimo encontrar com uma Georgina. Eu tenho o nome da minha avó. E quando eu era criança eu não gostava desse nome, eu achava esse nome, porque ninguém tinha nome igual ao meu. Hoje eu acho esse nome lindo demais. Então eu quero te falar que seu nome é lindo, Georgina. Glória a Deus. E hoje nós vamos prosseguir aqui e no capítulo 31, nós vamos ver aqui no versículo 23, que eles estavam vivendo, ia ter guerra, o Senhor estava usando Jeremias para orientar o povo, para alertar o povo da situação que eles estavam vivendo, para alertar como que eles estavam afastando da presença do Pai, mas que, olha só, você também veio com o nome da sua avó. Geralmente esse nome aí é nome de mais antigo mesmo, né? Nome da avó hoje, apesar de que hoje tem surgido, né? Pessoas mais novas com esse nome, mas era raro mesmo. E nós vamos ver aqui que diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, Deus levantava Jeremias para ir alertar o povo e o povo não ouvia a voz de Deus, não recebia aquela voz de Jeremias como sendo a voz de Deus e obedecendo. Mas eles continuavam fazendo as suas práticas, vivendo do jeito que eles queriam. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não apoie, não firme no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Em tudo que você for fazer, reconheça o Deus Todo-Poderoso. E Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isto, obedecendo ao Senhor, será remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Amados, a palavra do Senhor, ela vem para endireitar o nosso caminho, para nos conduzir àquilo que Deus já tem proposto para nós, que é caminho de vida, caminho de paz, caminho de segurança. Mas aquele povo lá, naquela época em que Jeremias estava vivendo entre eles estavam totalmente desobedientes, eles confiavam em si, naquilo que eles programavam e estabeleciam, eles não davam ouvido para a voz de Deus. E o Senhor, diante de tudo que ia acontecer, o Senhor continuava alertando e trazendo promessa. Olha, se me obedecerem, vai acontecer isso. Mas ele também mostrava, se não me obedecer, as consequências que viriam. E aqui no capítulo 31, o Senhor começa dizendo assim, capítulo 31 versículo 23. Diz assim: o Senhor a abençoe, ó morada da justiça. O Senhor o abençoe, ó Monte Santo. O Senhor estava trazendo uma promessa de prosperidade para o povo de Deus que andasse em obediência. E ele continua dizendo: porque nessa cidade habitarão Judá e
todas as suas cidades, bem como os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Eles estavam vivendo um tempo muito difícil e que lá trazia cansaço para a sua vida, para a sua alma, para o seu físico. E muitas vezes nós também estamos passando por esse momento e diante da tribulação, quanto cansaço, quanto desânimo nos pegam. Mas nós vemos também na palavra do Senhor, em Isaías, que o Senhor tem uma promessa para aquele que está cansado e sobrecarregado. Aqui nós vimos que ele falou assim, eu vou satisfazer a alma que está cansada, eu vou saciar a alma que está desfalecida. Em Isaías, no capítulo 40, versículo 29, nós lemos que ele fortalece o cansado, ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Tem uma promessa do Senhor para a sua vida hoje. Você que tem passado por tribulação, você que tem passado por momentos difíceis e tem sentido a sua vida cansada, desanimado. Às vezes o cansaço nos toma de tal maneira que nós não temos ânimo para fazer as coisas. Mas essa promessa do Senhor é para você. Ele vai te renovar em forças. Ele vai multiplicar as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você vai voar com asas como águia. É a promessa do Senhor para a sua vida hoje. E prosseguindo aqui no capítulo 31 ainda, no versículo 31, nós vamos ver o nosso Deus é Deus de aliança e Ele que vai falar para o povo dele, vai reafirmar para o seu povo, Ele reafirma para nós que somos o seu povo hoje, que Ele é um Deus de aliança. E Ele é fiel a tudo aquilo que Ele promete, quando nós andamos na sua presença em obediência. Aqui diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Eu acho tão lindo quando o Senhor, Ele se coloca em nossas vidas como nosso esposo. Tem um versículo que diz que quando a mulher fica viúva, aí o Senhor fala, eu serei o seu esposo, eu vou cuidar de você. O esposo tem aquela figura de cuidado, de zelo, de amparo, de proteção. E o Senhor aqui diz que eu serei o seu esposo, eu serei o esposo daqueles que estão na minha presença. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E o Senhor diz aqui no versículo 35 e 36, assim como ninguém pode mexer nas leis fixas que eu estabeleci para o dia e para a noite, para as estrelas, da mesma maneira, a minha aliança não será quebrada. Que palavra linda! O Senhor é um Deus de aliança e Ele é fiel a tudo aquilo que Ele tem nos prometido. No capítulo 32, versículo 27, às vezes nós passamos por momentos que nós achamos que é um momento tão difícil que não tem solução. E o Senhor diz assim, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim?
Eu sou o Deus que fiz os céus e a terra, com grande poder e com braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para mim. Amados, o que você está enfrentando, eu quero te lembrar hoje que pode ser dificílimo para você, mas o Senhor diz, não há nada que seja dificílimo para mim. Eu sou o Deus que fiz os céus e a terra. Eu estou no controle da sua vida e eu tenho a solução para você. Eu tenho vitória para você. Eu tenho a resposta que você tanto espera. Eu sou o seu socorro. Não há nada que seja demasiadamente difícil para Deus. Amados, tem algumas situações que chegam na nossa vida que nos assusta profundamente. Nós somos humanos. E nós assustamos diante de algumas situações, diagnóstico, notícias que chegam até nós. E às vezes nós sentimos tão impotente. Falamos que e agora? Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos ter esperança. O nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele diz, filha, meu filho, não há nada que seja demasiadamente difícil para mim. Agindo o Senhor a seu favor, ninguém impedirá. E Ele está pronto para agir. O seu Deus é o guarda de Israel, que não dorme e não dormita. Ele está atento à sua vida e Ele tem socorro para você. Ele tem vitória para a sua vida. Tão somente creia que o seu Deus é o Deus do impossível. É o grande eu sou. Amém? Aqui no versículo 38, ele diz assim, estabelecendo novamente a aliança dele. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Quem aqui está debaixo dessa aliança do Senhor? Eu queria que colocasse uma mãozinha aí, eu colocasse eu. Amados, eu estou debaixo dessa aliança do Senhor, eu tenho uma aliança com meu Pai. E Ele fala que essa aliança é eterna. Ela não fica só em mim, mas a minha família, meus filhos, meus netos estão aliançados com o Senhor. É isso que eu creio, porque Ele fala, crê no Senhor e toda a sua casa será salva. Essa aliança que me alcançou, que foi estabelecida com o meu Deus, ela alcança a minha família, ela alcança os meus queridos. E Ele diz aqui, eu nunca vou deixar de lhes fazer o bem. Glórias a Deus. E Ele vai colocar temor no nosso coração, para que a gente nunca se afaste dEle. Amém. Aleluia. Vamos aí prosseguindo. Capítulo 33, versículo 3. Clame por mim e eu responderei. Eu lhes anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Você já conhecia esse versículo? Eu amo esse versículo. Sempre que eu estou passando por aperto, eu falo, ô Pai, o Senhor diz que é para me clamar ao Senhor. Que o Senhor vai me orientar, o Senhor vai trazer discernimento, o Senhor vai revelar coisas grandes e ocultas que eu ainda não sei. Amados, o Senhor tem coisas lindas, tem tesouros encobertos para revelar para os seus filhos. Ele vai revelar aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe, o Senhor vai trazer à luz sobre a sua vida. Quando nós clamamos por Ele, nós podemos crer que o Senhor manifesta e Ele traz muito além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Aleluia. No versículo ainda 33, deixa eu achar aqui, 33, versículo 10, o Senhor fala assim, e nesse lugar que vocês dizem que está deserto, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados, nesse lugar, nessa situação que você olha e você só vê deserto,
Você não consegue enxergar uma florzinha, uma corzinha, uma gota de água. Parece que o negócio secou geral. O Senhor tem uma promessa para você. Ele fala nesse lugar, nessa situação, nessa condição que você está vivendo. Se é relacionamento, amados. Se são filhos que estão afastados da presença do Senhor, que estão envolvidos em drogas, que estão aí envolvidos em prostituição, se é o esposo que está longe da presença do Senhor, vivendo em vícios, se é seus irmãos, se são seus pais, se são seus filhos, se são seus irmãos, sua parentela, seja qual área, se for nas suas finanças, você olha, você só vê um deserto. O Senhor fala, nesse lugar, ainda se ouvirá o som de festas, o som de alegria, a voz do noivo e da noiva. Em nome de Jesus, eu quero declarar que o Senhor está mudando a sua sorte. O Senhor está mudando o seu deserto em manancial de vida. O Senhor está fazendo com que esse deserto venha florescer, venha frutificar para a honra e glória do nosso Deus. Nosso Deus, Ele vai mostrando o tempo todo que Ele é o Deus de aliança. Aqui nesse capítulo, Ele fala novamente. Assim como não pode mudar as leis da noite e do dia, assim a minha aliança não será invalidada. Deus é fiel, Deus não quebra aquilo que Ele nos prometeu. Toma posse, Deus tem uma aliança com você. Diga agora, e onde você está, se você não puder falar, fala aí no seu coração, o meu Deus fez uma aliança comigo. E esta aliança é inquebrável. O Senhor tem planos de paz para a minha vida e não de mal. Ele tem futuro e Ele tem esperança. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E aqui no versículo 36. Vou dar uma puladinha aí. Capítulo 36. Vamos rodar, senão não dá tempo de chegar onde eu quero. No capítulo 36, nós vamos ver aqui que o Senhor nos mostra que diante do perigo, das investidas do inimigo, é o que estava acontecendo aqui, que o povo dele, Baruque, o escrivão de Jeremias, ele estava assustado com o que pudesse acontecer com ele, e com receio, né, de que poderia vir contra a vida dele. E aqui diz assim, mas o Senhor, e eles estavam com medo e as pessoas levantaram para procurá-los, Baruque e Jeremias. Mas aqui fala assim, mas o Senhor os havia escondido. Nós estamos no livro de Jeremias, capítulo 36 agora. O Senhor os havia escondido. Amados, quando a coisa apertar para o seu lado, tenha certeza, o Senhor vai te esconder. O Senhor diz para nós lá em Salmos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e esconde na minha sombra, mal nenhum chegará até a sua vida. Nós temos um lugar para nos refugiar, para nos esconder. E nesse lugar não tem seta do inimigo, por mais poderosa que ela seja, ela não consegue nos atingir. Nesse esconderijo nós temos total proteção. E o Senhor fala, eu mesmo os escondi. Esteja na presença do Senhor e creia. Você tem o selo do Espírito Santo. O sangue do Cordeiro está blindando a sua vida. O inimigo não tem poder contra a sua vida. Ele tenta, ele levanta, mas assim como ele levanta, ele cai para o chão, porque maior é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. O inimigo já está derrotado, porque nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Nessa sombra nós estamos protegidos, em nome de Jesus. Agora aqui no versículo 15, olha o que aconteceu no capítulo 37. Jeremias, eu falei no início que ele foi levantado para profetizar num tempo muito difícil.
Mas não é pouco não, é muito difícil. E Deus ia dando para Jeremias a palavra, era que o povo ia ser morto, o povo ia ser destruído, a cidade ia ser queimada, ia ser destruída, e Jeremias obedecia e falava. E muitas pessoas não aceitavam a palavra de Jeremias, e alguns levantaram contra Jeremias e falou, não, Jeremias ele está trazendo desânimo aqui para o nosso meio. E Jeremias precisa ser preso. E aqui fala assim, que eles prenderam Jeremias, açoitaram, colocaram ele numa prisão, nas celas do calabouço, onde ficou por muitos dias. Jeremias, ele era profeta do Senhor. Ele era usado para declarar a palavra que o Senhor colocava na sua boca. E mesmo ele sendo profeta, sendo esse instrumento nas mãos de Deus, ele sofreu. Mas nós vamos ver que sofrimento chega para todos nós. Momentos difíceis, todos nós passamos. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Não se entregue no meio da aflição. Creia que mesmo no meio da aflição, o Senhor está com você. Ele é o Deus que te acode, Ele é o seu socorro. Ainda que você venha cair numa fornalha ardente, o Senhor até permite que você caia, mas Ele estará lá com você e Ele vai te resgatar desse lugar e dano nenhum vai chegar até a sua vida, porque o nosso Deus está sempre presente para nos acudir, para nos proteger e para nos livrar. E aqui nós vemos que no versículo 21 do capítulo 37, então o rei Zedequias ordenou que pusesse Jeremias no pátio da guarda. Tirou ele lá daquele lugar e colocou no pátio da guarda. E a cada dia davam-lhe um pão, era o alimento de Jeremias. E era para fazer isso até que acabasse o pão da cidade. E ele ficou ali no pátio da guarda. Agora preste atenção nisso. É o que eu quero, assim, é a palavra que queimou meu coração essa semana. No capítulo 38, nós vamos ver que Jeremias estava no pátio da cidade e Jeremias era ousado. Ele não tinha medo de abrir a boca e falar aquilo que Deus entregava. Ainda que ele passasse por momentos difíceis, ainda que ele fosse rejeitado por isso. Muitas vezes, quando você abre a boca para ser instrumento do Senhor, você também é rejeitado, você é perseguido. Mas aqueles que perseveram fazendo a vontade do Senhor, esses receberão a coroa da justiça, a coroa da glória que está reservada para os filhos do Senhor. E aqui no capítulo 38, nós vamos ver que havia uma equipe ali dos oficiais. Cefatias, Gedalias, Jucal, Pazur, eram os oficiais ali do palácio. E eles ouviram as palavras que Jeremias anunciava, dizendo, assim diz o Senhor, quem ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome e de peste, mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Amados, isso que Deus colocava na boca de Jeremias, Jeremias entregava, era verdade. Mas isso incomodava muito aquele povo. Aí aqueles oficiais falavam assim, então as autoridades disseram ao rei, este homem tem que ser morto. Porque dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. Era assim que eles iam Jeremias. Cada palavra que Jeremias entregava, que era verdade, era o que o Senhor ia fazer.
Eles falavam, olha, ele está querendo é o mal dessa cidade. Ele não está querendo, trabalhando para o bem dessa cidade. Ele precisa ser morto. O rei Zedequias, apesar dele conhecer o profeta, ele já tinha pedido oração para o profeta às escondidas, para que ninguém visse. Zedequias, esse rei, ele conhecia o profeta Jeremias. E ele não posicionou firmemente como rei. E ele falou assim, eis que ele, Jeremias, está na mão de vocês. Pois eu, rei, nada posso fazer contra vocês. Então ele falou, olha, façam o que quiserem com ele, está na mão de vocês. Agora preste atenção aqui nesse texto que eu vou estar lendo com vocês. O Espírito Santo de Deus tem algo para nos falar aqui poderosamente. Na cisterna de Malquias, filho do rei que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas e na cisterna não havia água. Amados, para mim aqui está dando umas pausas, para você está dando ou aí está correndo normal? Alguém me responde aí. Tá dando pausa ou tá normal? Esse silêncio, será que tá dando pausa? Tá dando pausa, mas agora voltou? Voltou, tá bom. Nós vamos continuando então, aqui tá dando um sinalzinho de pausa aqui por causa da conexão. Mas vamos prosseguindo aí. Então nós vimos aqui que aqueles homens lançaram Jeremias numa cisterna e é tão interessante que eles queriam a morte de Jeremias, mas ao mesmo tempo eles não queriam derramar o sangue de Jeremias, porque eles reconheciam que Jeremias era o profeta de Deus, para que não viessem sobre eles. Amados, paciência com essas pausas, tá? Então eles desceram Jeremias por corda, mas Jeremias atolou na lama. Agora o que eu quero falar com você é sobre esse homem que levanta aqui, esse servo de Deus. Jeremias estava na cisterna, atolado na lama. Ebed-Meleque, o etíope eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. E lhe falou, ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, e eles lançaram na cisterna. No lugar que ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos. E os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias, põe agora essas cordas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e os tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no pátio da guarda. Aleluia! Amados, nós vimos aqui que o destino de Jeremias, segundo os homens, era a morte. Mas o que prevalece sobre as nossas vidas é aquilo que Deus diz a nosso respeito. A promessa do Senhor a nosso respeito é o que vale, é o que prevalece. Ainda que intentam contra, todos os intentos serão frustrados, porque o que prevalece é aquilo que vem do trono do Pai. Nós vimos aqui que Jeremias foi colocado dentro dessa cisterna, atolou lá na lama, sem alimento, esperando ali, aguardando a morte. Não tinha mais esperança para Jeremias. Mas levantou um Ebed-Meleque.
E olha que o significado de Ebed-Meleque. Ebed significa servo ou escravo. Meleque significa rei. Então, Ebed-Meleque é que ele era um escravo do rei. Essa era a posição de Ebed-Meleque. Ele ficava dentro do palácio, servindo ao rei. Ebed-Meleque, nós lemos aqui que ele não era israelita. Ele era um etíope eunuco. E ele servia na corte de Zedequias. E Zedequias foi o último rei de Jerusalém. Apesar de Ebed-Meleque servir ao rei, estar dentro de um palácio, sobre ordens, ele era simplesmente um escravo, um servo do rei. Tinha ali autoridades que governavam todo aquele palácio, governava aquela cidade. Mas Ebed-Meleque tinha no coração a presença do rei dos reis. E Ebed-Meleque, antes de sujeitar e submeter ao seu rei Zedequias, ele se submetia ao rei dos reis que habitava no seu coração. Amados, isso é precioso. Muitas vezes nós estamos deixando de obedecer a Deus porque nós queremos agradar a homens. Muitas vezes nós estamos deixando de viver as promessas de Deus por desobediência. Não temos aprovação de Deus porque nós estamos atrás dos aplausos de homens. Nós estamos atrás das cabecinhas dos homens balançarem para nós e falar isso mesmo. E muitas vezes nós não estamos buscando em Deus qual é a vontade dele para as nossas vidas. Ebed-Meleque aqui, apesar de estar nesse lugar onde ele tinha conforto, onde ele tinha segurança, onde ele estava protegido, Ebed-Meleque viu uma situação e ele foi comovido por essa situação, porque o Deus que habita em nós, ele não compactua com a maldade, com a deslealdade, com a injustiça. O Deus que habita em nós, ele imprime em nosso coração aquilo que está no coração dele, que é bondade, fidelidade, justiça, amor, compaixão. Ebed-Meleque, ele saiu daquele conforto que ele tinha, ele quis arriscar a vida dele. Ele não esperou ter uma reunião onde ele pudesse ter alguma possibilidade de chegar até o rei. O rei não estava no palácio, ele estava lá no tempo dele de descanso. Mas como Ebed-Meleque ouviu, aqui a palavra fala que ele ouviu que Jeremias estava na cisterna, ele sabia que ele tinha que agir, era agora. Não era amanhã, não é esperar todas as coisas estarem confortáveis para ele. Nós vamos ver aqui que Ebed-Meleque, muito mais do que preocupar com a sua proteção própria, ele se moveu em favor do outro. Mas muitas vezes, nós, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, temos nos ocupado com a nossa proteção, com a nossa reputação. E estamos deixando aqueles que carecem, aqueles que estão na lama, muitas vezes morrer. Porque nós não temos lugar na nossa mesa para esses que foram desclassificados. Porque nós precisamos dos aplausos daqueles que estão em cima. Ebed-Meleque aqui não olhou para a posição dele. Ele não se ocupou em se proteger. Mas ele foi comovido com aquele que estava necessitando. Jeremias era um profeta. E naquele momento ele estava na lama. Meus queridos, eu quero te lembrar que tem muitos profetas que estão na lama.
E se você está aqui, você está me ouvindo, o Senhor te chama hoje como Ebed-Meleque, posicionado no Deus que tudo pode, sem querer procurar sua proteção própria, sem querer ficar querendo satisfazer os outros, mas você fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração para você fazer. Tem muitos profetas na lama e que Deus conta com você para você resgatar esses profetas. Tem muitos príncipes e princesas adormecidos que não entenderam ainda que tem um lugar na mesa com o rei, estão padecendo, estão sofrendo. E muitas vezes nós acostumamos, nós nos acomodamos e nos acovardamos no nosso lugar, onde a nossa reputação diante dos homens fica lá em cima. Mas o que vale é aquilo que Deus diz a nosso respeito, é aquilo que Ele nos chama para fazer. É isso que nós precisamos nos posicionar. Amados, Ebed-Meleque aqui, ele ouviu que o profeta estava na lama. E quando o rei estava lá sentado, descansando, ele foi falar com o rei. E olha que lindo, ele fala assim: meu senhor, aqueles homens agiram mal. Aí o rei falou para Ebed-Meleque, deu uma ordem: leve com você mais homens, leva 30 homens e vai lá resgatar o profeta. Vai lá tirar o profeta da lama. Glórias a Deus. Nós precisamos entender o poder que há na oração. Ebed-Meleque, antes de fazer qualquer coisa, por mais que o coração dele tenha queimado, primeira coisa que ele foi fazer, ele foi falar com o rei. Nós precisamos entender o caminho certo. Primeira coisa, amados, as coisas estão difíceis, tem luta ao seu redor. Primeira coisa é falar com o rei. O rei dos reis está te ouvindo. E quando Ebed-Meleque falou com o rei, olha aqui, escuta isso. Ele teve respaldo do rei para agir. Ele pegou esses 30 homens, ele foi correndo risco. Porque nessa caminhada até ele tirar Jeremias, aquelas autoridades podiam vir e agir contra ele. Mas ele não temeu o que os homens podiam fazer contra ele. Ele queria obedecer a Deus. Mais vale obedecer do que sacrificar. Ele estava em obediência àquilo que Deus já havia liberado. O rei liberou, o rei respaldou, o rei concordou. Amado, eu quero te dizer que Deus não tolera ver o seu profeta na lama. Você já tem um respaldo de Deus. Qual é o profeta que está na sua casa enterrado na lama? E às vezes você olha para ele e fala assim: não quer nada com nada, deixa aí na lama. Qual é o profeta que tem na sua parentela? Às vezes são seus irmãos, sobrinhos, amigos, vizinhos. Quem o Senhor já colocou, já trouxe para perto de você, e você olha e ele está na lama e você ainda não entendeu que você é o Ebed-Meleque que o Senhor está chamando para esse resgate. Não existe outro, é você. Não desista desses que estão na lama. Não vire as costas desses que estão na lama porque ele foi rejeitado. Entenda que você pode ter o privilégio de ser esse instrumento de Deus para resgatar esse que está na lama. Ele é profeta do Senhor. E não basta nós tirarmos da lama, mas nós temos que tirar da lama e colocar nos átrios, junto com o rei. Junto com o rei. E como que nós fazemos isso? Ebed-Meleque, instruído por Deus, antes de lá acudir Jeremias, ele passou lá debaixo da tesouraria e pegou roupas usadas e trapos. E ele chegou lá e orientou:
Jeremias, coloca. Primeiro que para descer essas roupas usadas e trapo, ele amarrou numa corda. Olha o zelo, olha o cuidado. Para que essas roupas não caíssem lá na lama e sujassem tudo. Ele amarrou nas cordas e desceu até Jeremias. E aí ele falou assim, agora pegue esses trapos, pegue esses pedaços de pano, coloca debaixo, coloca aqui nas axilas. Depois você coloca a corda, para você não machucar. E nós vamos te resgatar. Deus tem um lugar reservado para você. Deus tem um lugar de honra. Aquilo que Ele te chamou para fazer. Deus é poderoso para cumprir. Ele é fiel nas suas promessas. Ele é fiel na sua aliança. Deus tinha uma aliança com Jeremias. Ele tem uma aliança com você. E quando é que fala de que Ele pegou trapos, pegou roupas usadas, Deus está falando conosco de simplicidade. De simplicidade. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Às vezes nós estamos complicando tantas coisas para que outro ouça. É na simplicidade. Às vezes é numa xicrinha de café que vai ser a sua roupinha usada, o seu trapinho que você vai demonstrar o amor ali para aquela pessoa. E ali você pode falar o quanto ela é importante para Deus. Amados, Jeremias, ele tinha passado pela prisão. E ele tinha sido açoitado. Ele foi para a lama, ele já estava machucado. Eu quero te lembrar que aquele que está na lama, ele já está machucado. Não vá falar para ele, para feri-lo mais, para trazer mais acusação. Isso ele não precisa. O inimigo das nossas almas, ele é poderoso para fazer isso, trazer acusação, apontar dedo. Ele já está machucado, quem está na lama. O Senhor pede para você, pega os trapinhos de amor, pega essas roupinhas usadas, mas encharcadas de amor. Usa a simplicidade que você tem. Às vezes você fala, mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer. Dentro da minha casa é tão difícil de expressar esse amor, de falar desse amor. Mas, amados, às vezes é dentro da sua casa que tem um querido que está na lama. E ele te diz, você é meu, Ebed-Meleque. Eu te levanto hoje. Você já tem o meu respaldo, o Senhor fala para você. Você já tem toda a liberação. Eu te capacito. Assim como eu toquei nos lábios de Jeremias, eu coloquei a minha palavra na boca dele. O Senhor hoje toca nos seus lábios. E Ele coloca a palavra dele na sua boca. Tão somente abre a boca e fale daquilo que está no coração do Pai. O Senhor vai te usar. E essas vidas que você sabe que estão aí atolados na lama, vão ser resgatados pelo poder do nome de Jesus. Lembra, é na simplicidade, mas é no amor, é na compaixão. É o nosso joelho dobrado diante dos reis, clamando, intercedendo por esses que estão na lama. Creia que o Senhor fará. O Senhor fará. É lindo que Deus podia ter feito isso tudo sozinho. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Os pensamentos do Senhor nós não conseguimos atingir, são muito mais altos. O poder de Deus nós não conseguimos atingir na sua totalidade, nós conhecemos parte de quem Deus é. Mas, amados, Ele poderia ter ido lá e tirado Jeremias com seu poder. Assim como Ele fez coisas grandes, Ele abriu um mar. Ele fez cair o pão do céu. Hoje o Senhor também pode fazer sozinho. Tirar as pessoas que estão na lama, que nós sabemos que estão. Mas o Senhor deu o privilégio de Ebed-Meleque ser usado por Ele. E hoje Ele nos dá esse privilégio. Você é instrumento nas mãos de Deus. Assim como Ele levantou Ebed-Meleque, Ele te levanta hoje para você ser resgatador de profetas que estão na lama em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Você crê? Você se posiciona como esse Ebed-Meleque para resgatar na certeza de que
o amor que Deus já derramou sobre a sua vida, a misericórdia que Ele já derramou sobre a sua vida, que ela se renova a cada manhã, a compaixão com que Deus veio e nos alcançou, ela está em nós e através de nós ela pode ser manifesta e alcançar outras vidas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E olha aqui que coisa linda. Ebed-Meleque, ele obedeceu a Deus, prosseguindo aqui ainda nesse capítulo 38. Aqui, amados, no capítulo 38 ainda, depois que Jeremias foi resgatado, ele foi colocado no átrio, ele foi lá, Zedequias queria falar com ele, e Jeremias entregou a palavra para ele dizendo: se você ouvir a palavra do Senhor, no que estou te dizendo, então tudo te correrá bem e a sua vida será poupada. Aqui Jeremias falando novamente com Zedequias sobre esse amor do Pai que está pronto para nos acolher, para nos alcançar, para nos redimir, para nos dar uma nova oportunidade. Aí aqui no capítulo 39, nós vimos ali que Ebed-Meleque, ele fez todas as coisas confiando no Deus que tudo pode. Não era na capacidade dele, mas ele sabia que o Rei dos Reis, o Deus que habitava nele, ele podia confiar que Deus faria. E aqui é tão lindo que no capítulo 39, nós vamos ver aqui que aquela cidade ia ser totalmente destruída, tomada por Nabucodonosor. E Deus traz uma palavra para Ebed-Meleque, no próximo capítulo, o 39, versículo 17. A cidade ia ser destruída, né? E vinha um mal contra aquela cidade, mas o Senhor fala: mas a você, Ebed-Meleque, eu o livrarei naquele dia, diz o Senhor. Você não será entregue nas mãos dos homens, não tenha medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada, a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Aleluia! Amados, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que perseveram no Senhor, a palavra diz que tem grande recompensa. Em Hebreus, no capítulo 10, nós lemos assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela terá grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Aleluia! Amém, amados? Eu quero te lembrar que esse é o nosso Deus, o Deus de aliança, o Deus que promete e cumpre. A fidelidade de Deus permanece para sempre. Esse é o lugar que nós devemos estar, na presença do Senhor, andar na presença do Senhor, buscar que o Senhor seja prioridade na sua vida. Se você tem dito para você mesmo, para as pessoas: eu não tenho muito tempo de ler a palavra, eu não tenho muito tempo de orar, eu quero te dizer que Deus não errou quando Ele estabeleceu o tempo, as horas do dia. Basta nós mudarmos as nossas prioridades. Quando nós priorizamos a Deus em nossas vidas, tem sim, o tempo é dele, Ele que nos dá o tempo, Ele que nos dá o dia. Busque a presença do Senhor de todo o seu coração e creia, o Senhor tem planos para a sua vida, o Senhor quer te usar tremendamente. E eu quero mais uma vez declarar: você é o Ebed-Meleque, que Deus levantou para este tempo. Esteja atento. Deus vai revelar para você, Ele vai te mostrar profetas que estão na lama. Se posicione como Ebed-Meleque. Vai orar, busque orientação de Deus e haja. Abre a sua mesa,
Abre sua porta, prepara sua mesa, receba pessoas que estão na lama. O Senhor conta com você. Muitas vidas serão curadas através do seu posicionamento, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar, porque senão nós vamos perder essa live. E tem pessoas que só assistem depois. Eu quero orar com você e eu quero te convidar para fazer essa oração comigo. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, se você tem enfrentado lutas na saúde, no relacionamento, nas finanças. Qual é o tipo de luta que você tem vivido? Eu quero que você agora coloque na presença do Senhor. Ele está aqui, Ele marcou esse encontro conosco. Ele preparou esse banquete para nós. E Ele também quer trazer socorro para a sua vida. Ele quer te visitar poderosamente nesse dia, para que você saiba que Ele é o Deus que te ouve e te responde. Clame a mim e eu te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te exaltar nessa manhã. Oh Deus, obrigada pela tua palavra, essa palavra poderosa, essa palavra que não volta vazia, mas cumpre exatamente aquilo para qual ela foi enviada. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que estão aqui comigo, Pai, estão ouvindo essa live, todas as pessoas que têm um coração fértil, um coração, ó Pai, onde essa palavra vai prosperar, vai frutificar, em nome de Jesus. Eu quero clamar, ó Pai, pelo teu socorro sobre o teu povo. O Senhor sabe, ó Pai, onde cada uma tem padecido, qual tem sido a dificuldade. Quantas pessoas estão aí cansadas, ó Pai, desanimadas, fadigadas. Mas, ó Deus, nós tomamos posse da tua promessa, que o Senhor, ó Pai, vai aliviar o nosso cansaço. Eu declaro o bálsamo do Senhor sendo derramado sobre o teu povo, trazendo alívio, trazendo esperança. Eu quero declarar que está levantando um povo renovado em forças, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa paz. Vem com tua paz, ó Pai, que a tua paz que excede todo entendimento, guarde as mentes e os corações. Oh Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai. Vem com teu socorro para aqueles que estão enfermos. Tu és o médico dos médicos, Jeová Rafá, o Deus que opera milagre. O Senhor diz, ó Pai, na tua palavra, que o Senhor vai curar, o Senhor vai nos curar, o Senhor vai sarar de toda enfermidade, em nome de Jesus. Eu declaro o vigor do Senhor vindo sobre o teu povo. Oh Senhor, o Senhor diz que nós vamos correr e não vamos cansar. O Senhor diz que os jovens, ó Pai, cansam, mas aqueles que esperam no Senhor não se cansam, porque são renovados pelo Teu Espírito Santo. Eu declaro que o bálsamo do Senhor está sendo derramado, trazendo alívio, trazendo cura para todos os Teus filhos, no nome de Jesus. Pai amado, visita os relacionamentos. Pai amado, naqueles, ó Pai, relacionamentos onde o amor, ó Pai, está esfriando, onde só encontro, ó Pai, só se vê deserto, uma terra seca. Eu quero declarar o regar do Teu Espírito Santo. Eu declaro que é chegado chuva dos céus, a chuva que rega, ó Pai, o deserto dos relacionamentos, o deserto das emoções. Eu quero declarar que um novo tempo está chegando, tempo de florescer e tempo de frutificar pelo poder do nome de Jesus. Jeová Jireh, vem com a tua provisão, com aqueles que estão passando, ó Pai, necessidades nas suas finanças. Vem com a tua provisão, Pai. Tu és o dono do ouro e da prata. Nós sabemos que toda riqueza está nas tuas mãos. Abre, Pai, as janelas dos céus. E assim como o Senhor derramava o maná sobre o teu povo, de uma maneira tão linda, Pai, de uma maneira tão extraordinária. Pai querido, eu quero declarar que os céus estão sendo abertos e o extraordinário do Senhor está caindo em cada casa aqui representada.
Eu quero declarar que a provisão do Senhor é chegada sobre a sua vida, é chegada sobre a sua casa. Eu declaro que as bênçãos do Senhor estão sobre as suas mãos. Onde você tocar, a virtude do Senhor vai espalhar em nome de Jesus. E, ó Deus, eu me posiciono como Ebed-Meleque nessa manhã. E eu declaro que meus irmãos que estão aqui estão também posicionando como Ebed-Meleque. Pai, em nome de Jesus, nos dê a coragem que ele teve, nos dê a ousadia que ele teve, nos dê a intrepidez que ele teve e nos dê também um coração rendido como o de Ebed-Meleque. Um coração que entende, ó Pai, que tem que ir para a presença do Rei, para que com seu respaldo todas as coisas são liberadas. Eu declaro corações cheios de compaixão e de amor por almas. Em nome de Jesus, nós não vamos ficar acomodados no que nós já recebemos do Senhor, mas daquilo que nós recebemos de graça, nós vamos dar de graça. Oh Pai, muito obrigada, porque vidas serão alcançadas, profetas serão resgatados da lama, através dessas vidas que se posicionam hoje diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, que o Senhor te abençoe, que a graça maravilhosa do Senhor, o favor do Pai, alcance sua vida, alcance sua família, no nome de Jesus. Você que foi abençoado com essa palavra, depois entra lá na página, lá no Instagram, curte e, se possível, envia para alguém. Se possível, coloca no seu stories para que mais vidas sejam abençoadas. Amém? Um beijo no seu coração, amo muito cada uma de vocês. Eu fui vendo minhas amigas aqui entrando, né? Selma. Oh Deus, que o Senhor te abençoe, meus queridos. Obrigada por ter feito parte dessa mesa que o Pai preparou para nós. Até quinta-feira que vem, no nome de Jesus. Quinta-feira que vem nós vamos estar no livro de Lamentações. Eu te espero aqui. Deus te abençoe.